Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre análise e construção de gráficos envolvendo números negativos, ok? Nós já sabemos que os gráficos, eles servem para expressar informações matemáticas, situações, problemas do nosso dia a dia. Mas como podemos então representar no gráfico as informações que são negativas? Muitas vezes, quando se trata de um gráfico que tem valores positivos e negativos, muitas vezes estamos associando conceitos de ganho, de perda, de lucro, de prejuízo, ok? E por isso, então, é que relacionamos os números positivos e negativos, justamente para nos auxiliar na resolução de situações, problemas, ok? Bom, vamos então analisar o Praticando 1. Veja, escreva os nomes dos participantes em ordem decrescentes dos pontos, Veja, decrescente é do maior para o menor, ok? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos dois eixos e esse primeiro eixo, o eixo horizontal, ele relaciona o nome de 4 participantes. O Ari, o Lúcio, o João e o Carlos. Esse eixo aqui, vertical, ele relaciona a quantidade de pontos que cada jogador fez, né, com relação ao nome de cada um deles. Veja, valores positivos, valores acima de 0, significa que esse jogador tem uma pontuação positiva. Valores abaixo de 0, significa que esse jogador tem uma pontuação negativa, ok? Bom, então a professora vai dar um tempinho para você escrever em ordem decrescente, ok? E já voltamos.
Vamos corrigir então praticando 1. Olha só, quem ficou atento aí percebeu que a professora quase deu a resposta, hein? Vamos lá então, ó. Primeiro, na ordem decrescente, os elementos eles estão posicionados, estão organizados do maior para o menor. Então ele quer saber quem tem a maior pontuação até o menor, né? Até o jogador que tem a menor pontuação, certo? Ordem decrescente. Então, olha só, quem tem aqui a maior pontuação, né? Quem tem a maior pontuação acima de 0? João, olha só. O João, ele está entre 300 e 400, tá? Não tem um valor exato aqui, mas a gente sabe que como ele passa um pouquinho do 300, a pontuação dele está acima de 300. E como 300 está acima de 0, é uma pontuação positiva, ok? A maior pontuação é do João. E a segunda maior pontuação, hein? De quem que é? Ari. Olha onde que está, ó, 200, né? Positivo acima de 0. E agora, né? Depois nós temos o Carlos. Olha lá, o Carlos, ele tem uma pontuação que está entre 0 e 100 abaixo de 0, certo? Uma pontuação negativa. Ele não define claramente qual é a pontuação do Carlos, mas a gente sabe que é entre 0 e 100. E a pontuação do Lúcio, ó, exatamente 100, né? Então, essa coluna em verde, ela para exatamente no pontilhado do 100, então menos 100. Então, se a gente for colocar, escrever o nome dos participantes em ordem decrescente, nós temos João, Ari, Carlos e o Lúcio, ok? Então, vamos lá. Vamos para o nosso próximo praticando. No praticando 2, o gráfico mostra o saldo de uma empresa durante 6 meses, durante um semestre. Olha só, então aqui o eixo horizontal, ó, ele está indicando os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Essas colunas aqui indicam, essas colunas em laranja, indicam o saldo de uma empresa. E esse saldo está em milhares de reais, ok? Então, em janeiro, 25 mil reais. Ela teve lucro ou prejuízo? Lucro, né? Acima de 0 é lucro. Abaixo de 0, prejuízo. Olha lá, em fevereiro, a empresa teve lucro ou prejuízo? Prejuízo, né? Menos 40 mil reais, ok? Bom, respondam então as seguintes perguntas. Letra A. Em que mês o prejuízo foi de 40 mil reais? Letra B. Qual foi o saldo do mês de março? Letra C. Durante 6 meses, a microempresa teve lucro ou prejuízo? De quanto? Então a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem, para vocês analisarem cada questão e já voltamos.
Vamos lá, pessoal. Na letra A, veja, em que mês o prejuízo foi de R$ 40.000? Bom, primeiro que 40 mil, por se tratar de um prejuízo, a gente já sabe que vai estar abaixo de zero, né? Então, nós vamos analisar aqui todos os valores que estão abaixo de zero, R$ 40.000 e R$ 25.000. Só que quem apresenta mais prejuízo? Quem está mais distante de zero, né? O 40. Então, o mês que apresentou prejuízo de R$ 40.000 foi o mês de fevereiro, ok? Na letra B, qual foi o saldo? Então, saldo é valor positivo, acima de zero. Então, ele quer o saldo do mês de março. Então, vamos lá, ó. Saldo, valores acima de zero, e ele quer o saldo do mês de março. Então, eu vou lá no mês de março e olho o saldo. O saldo foi positivo, né? R$ 35.000, ok? E na letra C? Veja, na letra C ele quer saber se durante 6 meses a microempresa teve lucro e prejuízo, ou prejuízo. E ele quer saber de quanto foi esse lucro ou esse prejuízo. Então, o que nós devemos fazer? Nós vamos somar todos esses valores, né? Olha lá, 25, né? Eu vou somar 25 mais menos 40, mais 35, mais menos 25. Então, percebam que a professora, ó, somou todos esses valores e em seguida fez o jogo do sinal, porque aqui a gente está somando com o valor negativo, né? E eles não podem ficar juntos, por isso que eu coloco esse valor negativo dentro do parênteses. Mais com menos é menos. Então, veja, os valores em verde são os valores positivos, os valores em vermelho são os valores negativos. O que a professora fez? Separou, tá? Separei os valores positivos e somei. Os valores positivos vai me dar 110. E os valores negativos, olha, a gente também soma. Só que eu tenho que tomar cuidado que eu estou somando o valor negativo, então eu somo, mas o meu valor permanece negativo. Então eu tenho mais 110 menos 65. Então, olha lá, o valor maior é positivo. Então o meu resultado também vai ser positivo. Então, vai dar mais R$ 45.000. Se sobrou um valor positivo, significa que essa empresa teve o quê? Lucro, ok? Então, o lucro nos 6 primeiros meses dessa empresa foi de R$ 45.000, ok? Bom, vamos para o praticando 3. No praticando 3, nós temos lá que o saldo de gols é calculado pela diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos. Observe a tabela e responda. Então, nós temos 4 times aqui, A, B, C e D, ok? E nessa primeira coluna, ele está representando os gols que cada time desse marcou. Então, o time A, ele marcou 15 gols, só que ele sofreu 20 gols. O time B, ele marcou 20, só que sofreu 15. Time C, ele marcou 12, só que olha só, ele mais sofreu gol do que marcou, né? Ele sofreu 23 gols. E o time D, ele marcou 17 gols e sofreu 11. A pergunta é, qual o saldo de gols de cada time? Então, leiam o exercício, leiam o enunciado, interpretem e depois resolvam a questão, ok? Já voltamos!
Vamos corrigir, pessoal? Então veja, ó, a resposta ela está no próprio enunciado do exercício, hein? O próprio exercício falou que é só a gente fazer a diferença, né, do número de gols marcados pelo número de gols sofridos. Quando a gente fala diferença, nós estamos lembrando da operação de menos, né, da subtração, não é isso? Então, nós vamos fazer, ó, qual é o saldo de gols do time A? Então, eu vou pegar lá, ó, 15, que é a quantidade de gols marcados, menos a quantidade de gols sofridos, que é 20. Olha lá, ele ficou com saldo negativo, menos 5, né? Significa que ele mais sofreu gols do que fez gols, ok? Time B, então é só pegar 20 menos 15. 20 menos 15, o saldo de gols é igual a 5. Letra C, time C, 12 menos 23, menos 11. E time D, 17 menos 11, 6. Então, nesse exercício era simplesmente para a gente fazer essa diferença, para a gente encontrar o saldo de gols de cada time, ok? Bom, hoje então vimos sobre análise de gráficos com números negativos. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!